continuar nossa lição. Vocês lembraram que semana passada nós falamos de algumas coisas fáceis, simples. Eu escrevi tudo aqui no livro hoje. Mas antes de começar isso, queria lembrar os irmãos. Eu falei de fazer a apostila, né, para vocês. Fiz, desse jeito aqui. Foi por 10 euros. Copiei tudo, fiz para os irmãos. E também fiz as cópias das folhas, que eu falei para os irmãos. Quem quiser colocar a data em cima de hoje, que hoje é dia 19 de novembro, já tá, às vezes pode ser que tá com a data antiga. Aí você rabisca aí, ó, faz um tracinho aí, coloca a data de hoje, que é dia 19 de novembro de 2016, 19 de 11 de 2016, para que vocês possam ter mais ou menos a noção, quando vocês começaram, e como é que está o avanço de vocês, se vocês prosseguiram, estão meio parados, meio travados. E igual eu falei para os irmãos também, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar, vocês têm livre acesso de perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, não tem vergonha, só porque é de graça, quer dizer que se vocês não também podem querer alguma coisa, fica à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem também em casa após os exercícios, nós iremos começar a fazer. Se vocês também quiserem me ligar pela semana, eu falei, mandar e-mail, quiser mandar recado, alguma tarefa, né, para vocês treinar em casa, pode mandar. Essa semana foi muito corrido na igreja devido à reforma que nós estamos fazendo lá em cima e também pintando tudo aqui. Então eu ia regravar o alfabeto para os irmãos de MP3, eu falei que ia mandar para vocês, através de um MP3, para que os irmãos pudessem reescutar, né, escutar novamente. Mas devido à correria não deu tempo. Então essa semana eu vou gravar isso, vou fazer tudo, hoje vai ser o último dia da reforma. Aí no início dessa semana eu vou fazer um vídeo gravando um alfabeto. E tinha duas dificuldades dos irmãos, quando chegar no U, quando chegar no V e o W, que eu falei que parecia muito, fei e vei. Então fei, depois o vei. Então parece, mas não é igual. Fei parece que é um F, e vei, parece que já é aí já parece um V do Brasil mesmo, só que parece que é ao contrário. E eu expliquei para os irmãos também que o F, certas palavras holandesas, tipo no Brasil eu falo faca, né? Faca, para mim é porque escreve com F, como brasileiro. Mas se fosse ver um holandês, pensaria que era com V, porque parece muito. Ia sair uma vaca. Ia sair tipo com vaca. Para eles, né, nos holandeses. Mas devido ao acento, né, da palavra, da pronúncia, para eles parece que é um V. Mas escreve com F também, aqui, faca. Não, a faca já eu só estou dando a pronúncia, do jeito de se pronunciar. Por exemplo, se eu faço uma coisa, fiz, vas, fou. Então, fou é V também, no holandês, só que parece que é um F, mas não é um F. Então tem muitas palavras que vai parecer. Bicicleta holandês é fits. É fits, é com F. Com fits. Já é fits. Com F? Com F. Ah, não é com V não. Não é com V não, é com F. Fits. Fala fits. Fits. Aí você já vê a pronúncia, fits. Então devendo certas palavrinhas, pode ser que às vezes, como os irmãos estão ensinando ainda, na semana ele falou que já fez o curso básico mais ou menos, já sabe algumas palavras. Eu vou recaminhar com os irmãos, para que nós podemos ir juntos. Aí depois de um tempo que a gente tiver mais avançado, tiver mais perguntas do que outros, igual eu falei, pode mandar por e-mail. E eu estarei fazendo certos vídeos, especificamente para as pessoas que estiverem mais avançadas. Igual eu falei, que tem pessoas que têm mais facilidade de aprender, outras têm mais rapidez de decorar, de guardar. Então, cada um tem seu tempo. Eu não vou requerer nada dos irmãos, não vou forçar ninguém nada. Nós vamos andar com o próprio tempo básico. Minha opinião no momento é somente aprender palavras, decorar, guardar bastante, para que depois nós começamos a escrever. Então, primeiro nós vamos só aprender palavras, vamos aprender a fazer frases simples, né, da base para poder viver no país. Aí quando nós estiver já nesse básico de palavras e frases, já conhecendo um pouco do que nós estamos falando, né, por exemplo, se eu faço com alguém holandês aqui, eles vão entender o que eu estou falando, pelo menos o que nós estamos tratando. Porque não adianta nós já ir na escrita, já que você não entende nada ainda. Então é melhor ir devagar, pegar de pouquinho em pouquinho, para depois colocar o quebra-cabeça no lugar. Então eu vou começar primeiro aprendendo as palavras, formando frases básicas, simples, da qual você possa ir no supermercado, da qual você pode trabalhar, conversar com o seu patrão, tirar ideia, falar sobre ferramenta, coisas, objetos de casa, objetos assim pessoal que você diariamente, né, convive.
Não pegar coisas difíceis, coisas que diariamente no seu viver mesmo, no seu rotina de segunda a segunda. Você precisa somente para ver, entrar num ônibus, comprar um bilhete, você poder ir de férias, quando você quer ir em um lugar de férias, você quer comprar uma coisa, você quer ir num restaurante, né, fazer uma coisa assim. Coisas simples, coisas objetivas, mas simples, na qual você vai conseguir, através disso, viver aqui no país tranquilo. E depois nós montar essas frases, já guardar as palavras na cabeça, daí depois nós vamos para a escrita, para saber passado, presente e futuro, para poder aí fazer o verbo, né? Foi o que nossa irmã Ivana estava falando semana passada, que deu uma bola aqui de neve, mas depois eu entendi dela, o verbo era ir mesmo, ela falou, o verbo é ir, só que estava no presente, então aí ficava vou, como nós estávamos falando. Então, dependendo da escrita, às vezes pode ser muito ainda desequilibrado para nós. Então vamos começar devagarzinho, passo por passo, e eu vou começar com a palavra eu, hoje. Hoje nós vamos fazer exercício somente com eu. Aí semana que vem nós podemos fazer com você, aí na outra semana fazemos com ele ou com ela, depois na outra com o senhor, senhora, aí cada vez nós vamos agregando, entendeu? Aí depois nós fazemos esses, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 palavras, né? Eu, você, são tratos pessoais, né? Que fala aqui no, está escrito aqui, vou pegar aqui, são coisas pessoais, nome, né? Pessoas pessoais. Então nós vamos fazer esses 7 aqui, e através desses 7 aqui nós vamos começar a fazer frases. Por exemplo, se você quer falar com seu patrão, aí vai ser ele, ou ela, ou o senhor, ou senhor. Então já você montar uma frase, dependendo do assunto que você vai tratar. Então vamos começar com eu, e no eu nós vamos forçar a frase, igual eu coloquei aqui embaixo, vocês podem ver lá. Eu coloquei ha, vil, mar, can, mut, dun. Aqui está, eu vou, quero, posso, também que can também é a mesma coisa que posso, tem e faço. Então eu coloquei aqui 6 palavras. E nessas 6 palavras nós vamos formar frases somente com eu. E às vezes você pode passar, mas somente com essas palavras aqui? Porque se eu pegar aqui, ó, ik, ha, já fiz uma frase. Agora, ik, mar, dun, já fiz a segunda frase. Aí se eu colocar aqui, ik, kan, dun, já coloquei outra frase. Ik, mut, dun, já coloquei outra frase. Ik, vil, dun, já coloquei outra frase. Então você vê, somente dessas 6 palavras que eu escrevi aqui tão simples, eu já posso formar várias frases que tem no diariamente o objetivo de poder, tenho, posso, não quero. Então nós vamos falando aqui direitinho, bonitinho, conforme nós vamos vendo aqui. Só que nós vamos começar primeiro pelo exercício aqui das palavras. Lembrei para os irmãos que eu não estou aqui com o negócio, que eu li para ela, mas os irmãos veem aí na folha. Eu vou começar com essa folha aqui simples, curso de holandês parte 1.1, que é essa aqui. Nós podemos pegar, todo mundo que estiver aí pode pegar. E vamos começar, só passar mais uma vez o alfabeto, para nós poder ver. Eu só vou baixar aqui, que eu estou sem o formulário aqui. Vamos começar pelo alfabeto. Quem lembra o alfabeto mais ou menos de cabeça aí? Você lembra, Cláudio? O alfabeto de cabeça? Então, fala aí até onde você conseguir. A, B, C, D, E, F, H, Rei. H, H, J, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X. o outro. I. Z, Z. Z. Não lembra mais ou menos? Faço. Pode ler aí, se vocês quiserem se inscrever aí, pode acertar. A, Yeah. B, C, D, E, F, G, H, I, E,
K, L, M, N, O, P, Q. X, Não. R. R, S, T. T, U, U. V, V. V, X. X, Z. Não. X, I. Z. I, I. Aquele o Y. O Y. Yeah. I, Z. Z. Sua irmã? A, B, C, D, E, F, G, Rei. G, Ram, Ra. Ra, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q. Q, R, R. R, R. R, R. Não é tipo uma bolinha, é R. É aberto, mais aberto aqui, R. R, R. Com a tremendinha. R. R, R. Eu não dou conta, fala assim. Esse aí é o R lá do Nordeste. S, T, U, V, Y, Fei, vei. B, Fei, vei. V, Fei, 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 vei. Fei, Y, X, I. X, X. X, A, Z. Z. A irmã sabe um pouco do alfabeto holandês? Eu sei. Tenta aí, pode Vamos ficar à ver. vontade. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Yeah. I, Z. Perfect. Bonito. A, D, D, C, D, E, L, M, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Pode ir? S, Não T, tem problema, pode ir. V, Não, pode ir. V, X, L, Z. Yeah, perfect. Vamos lembrar para os irmãos aqui. Vou falar uma vez, irmãos repete. Uma vez só, acho que é bastante, porque eu estou bem avançado. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, I, I, H. H. Como é que eu posso? Daí, por Esse é o problema, a gente às vezes eu esquece. esqueço. K, L, essa L, aqui é L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, V, 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 X, X, Z, Z, E. I. Pulei um, mas foi pulo, tá bom? Então esse é o alfabeto holandês, do A ao Z, incluindo, os irmãos lembram, né, que o I e o J parece com aquele grego, que é o português, né, em grego, tá certo? Então, preste atenção que dependendo da palavra, o babies, você escreve no final com um grego, com aquele lá. E Y. E ES, significa sorvete, você escreve com IJ, que é aquele, mas tem o mesmo som e o mesmo significado. Só quando se você for escrever certas palavras, muda. Ou é IJ, ou é o Y lá, que nós sempre falamos. Lembrar os irmãos também, eu coloquei lá no YouTube os vídeos, e debaixo dos vídeos eu estou colocando também apostilhas. Então, às vezes você não está com a apostila na mão,
você quer baixar para o seu Android, que é o seu telefone, o seu tablet, o seu computador, você pode entrar lá no link do vídeo e embaixo vai estar todas as postilhas. Então às vezes você está na rua, às vezes você está no trabalho, às vezes você está numa viagem, não tem nada a fazer, clica lá, aperta e vai treinando com o funinho no vídeo, a postilha vai estar lá, vai estar sempre embaixo o curso de holandês e aula de holandês. Então vai estar tudo lá simples, bem claro para os irmãos. Tem dois tipos, tem duas apostilhas que eu já fiz. A primeira é sobre isso que eu falei para os irmãos, que é curso de holandês, parte, né? E tem o outro que é aula de holandês, que vai estar um pouquinho assim mais claro, somente para dar mais um destaque, para os irmãos saber tudo que nós estamos tratando. E cada semana nós já temos 4 partes, então aqui dá para nós durar já umas semanas, vamos dizer assim, até chegar lá. São muitas palavras, igual eu expliquei para os irmãos, tem cada folha de parte, né, parte 1.1, cada folha tem por volta de 60 palavras. Então é muitas palavras, 60 palavras, muitas coisas. Então se você pegar assim muito rápido, você não vai conseguir, você vai ficar meio desequilibrado. Então é melhor nós focar primeiro só na parte 1, quando os irmãos estiverem meio equilibrados, nós vamos para a parte 1.2, acabou com 1.2, se não me engano até 1.2 só, depois 1.2, depois 1.3, depois chega 1.4, nós acabamos, vamos dizer assim, esse semestre, né, conforme o Brasil, acabamos essa parte aqui, aí nós pulamos para 2, que aí chega uma coisa um pouco mais avançada, continuando no básico, mas um pouco mais avançado. Então eu falei para os irmãos, primeiro vamos construir as frases, como nossa irmã acabou de chegar aqui, nós vamos construir as frases, e através das frases, quando nós estivermos bem equilibrados nas frases, né, de poder conversar com as pessoas, já entender, já ler, se eu for ler um contexto, já compreender o que o contexto está dizendo para mim, aí depois nós entramos na escrita, poder passado, presente, futuro, essas coisas aí que às vezes é bom para quem quer deixar um recado para o patrão, mandar um SMS, avisar, né, o patrão sobre algo que está acontecendo, ou quer avisar alguma coisa que está ocorrendo, para saber, né, sobre como é que você deve colocar a frase corretamente que quem está lendo compreende. Não é difícil, é uma coisa fácil. Eu estava ontem, para vocês terem interesse, não, foi 2 dias atrás, eu estava até conversando aqui com a Gonete. Eu estava vendo o verbo do Brasil, esse negócio de passado, nossa, é uma coisa de, eu acho que é uns 7 tipos de coisa, tem 5, 7 tipos de coisa, tem tempo, pessoal, não sei o que lá. Eu até guardei aqui, ó, para vocês, para os irmãos pensar que eu não estou mentindo, eu guardei aqui no favorito. É uma coisa que eu falo assim, eu prefiro ficar no holandês, parece que é uma coisa de... É a língua mais difícil. Meu Deus do céu. E tem perfeito, tem médio perfeito, não sei o que lá. Nossa, eu fiquei... Eu li só o começo e já parei, parece que já me entendeu. Tá bom, acho que eu vou ficar com o holandês mesmo, deixar o meu português nesse mesmo, tá bom, tá tudo suave. Porque o trem é complicado, é bem difícil, eu sou mineiro. E deixa eu ficar no trem, no ar, eu tô bem aqui mesmo. Minha família me educou, que esse negócio aqui tá o mundo. Mas é 100 folhas, só para explicar esse negócio do verbo português. Eu acho que no holandês, se der 5 folhas é muita coisa. Então, assim, eu vou tentar copiar certas coisas, mas nunca vai bater 100% porque é devido à gramática do idioma, né? Porque cada idioma tem sua gramática, igual o inglês, o holandês, alemão já é um pouquinho mais diferente, tem certas letras, né, que acrescentam. Então, dependendo do país, tem letra que acrescenta, tem letra que tira. Por exemplo, Turquia quer tirar até certas letras, parece que o G e outras letras para eles não vai ser mais visível assim para eles, para escrito. Então, cada país tem sua gramática, tem ortografia, né, de escrever, suas regras, seus métodos. Mas se nós focar aqui, eu não vou ser um professor de universidade para vocês, eu vou ser um professor básico. Então, vou ensinar assim uma coisa que vocês podem ver. E se vocês querem se avançar, né, depois do tempo, quem não gosta de escrever, quem gosta de fazer livro, sei lá, o que eles vão fazer com o idioma holandês, aí você vai ter que fazer um curso a mais, aí só para ortografia e gramática, para vocês ficar melhor do que eu, vamos dizer assim, que nem eu sou tão bom assim. Então, vamos fazer isso aqui, o básico, só para nós poder viver aqui na Holanda, e assim nós vamos ajudando uns a outros. Mas eu falei, o computador está aqui travando um pouco, não sei porquê, estava pesado, uma coisa aqui, internet. Mas depois eu mostro para os irmãos. Mas igual eu falei, eu estava pesquisando sobre o verbo português, para passar para o holandês fica meio complicado de explicar. Eu vou explicar na simplicidade do holandês mesmo, conforme as palavras que eu for achando, igual eu falei para os irmãos. Antes de eu passar para os irmãos, eu estudo primeiro, para depois passar para os irmãos, para não ficar uma coisa feia, uma coisa chata. Pode ser também que às vezes vem erro, que eu também sou humano. Pode ser que eu falo uma coisa aqui, semana que vem eu vou corrigir os irmãos, porque
Às vezes o que eu falei não tá assim tão claro, entendeu? Então nós somos humanos. Eu não sou professor, já expliquei, mas conforme nós vamos aprendendo aqui, nós vamos ajudando um ao outro. Então vamos nas aulas de hoje. Preparei aqui, bem-vindo à nossa aula de holandês. No holandês, welkom op onze Nederlandse les. Quem pode ler isso aí? Welkom op onze Nederlandse les. Não é difícil. Welkom op onze Nederlandse les. É uma frase, parece difícil, mas é uma frase bem objetiva. Welkom, bem-vindo, op onze, na nossa Nederlandse les. Não sei que os irmãos já repararam, tem certas frases no português. Se você for passar para o holandês, você lê de trás para frente. Não sei se já perceberam isso. Então, você prestar atenção, porque certas frases não tem como você montar como na lógica brasileira. E aí você vai se desequilibrar. Por exemplo, se você quer mandar uma mensagem para o seu patrão, mas ficar pensando no holandês, no português, como se você falaria no português, às vezes se você fazer corretamente palavra por palavra no português, tipo trazendo para o holandês, você vai desequilibrar. Que às vezes lê de trás para frente. Então você vai ver isso, muitas coisas você vai ver que às vezes é de trás para frente. Que às vezes pode trocar certas palavras, no português é uma coisa, às vezes três palavras, no holandês pode ser mais 5, 6, ou às vezes pode ser português 6 palavras, no holandês pode ser só 3, 2. Então depende aí, só estou dando um exemplo, coisa que vai ser assim, mas só para os irmãos entenderem. Então vamos lá, welkom op onze Nederlandse les. Vou passar a câmera para lá para os irmãos que vai ver com a gente poder participar. Tem gente que não quer sair na câmera, depois eu arranco vocês aqui. Fica descomplicado. Vocês que tem que dar o ibope. Vocês que vai dar o ibope aqui pra nós, não quer? Sim? Desculpa? Desculpa. Tá sem material, gente. E esse aqui. Eu só tenho que pegar esse aqui emprestado, não pra ficar aí. Então no curso holandês, parte 1.1, aí no início, vocês vão ver você, essas coisas aí básicas, para iniciar uma frase, né? Porque qualquer frase que inicia tem que ter pessoal, tem que ter uma coisa pessoal. Não que deve por todas as frases começam assim, mas é pessoal, só tratando daquilo que é com pessoas, com aqueles que você convive. Então, welkom op onze Nederlandse les. Nós vamos começar falando que nós conversamos já um pouco passado, nós já falamos um pouco do alfabeto, vocês estão bem no alfabeto, pessoas aqui que conseguiram de cor, pessoas aqui que conseguiram falar bem, expressar bem, e às vezes o irmão pode falar assim, mas por que você não pede uns muito e outros você pega mais? Por quê? Porque uns já estão mais avançados. Então quem está mais avançado eu bato em cima. Por quê? Porque se eu deixar passar, depois fica aquele holandês feio. Igual a irmã, o irmão aqui, estou começando agora. Então, às vezes você vai falar, mas por que um você pede mais, outro você pede menos? Porque para mim não, para mim menos. É devido, eu estou colocando cada um no seu lugar. Então, aqui eu estou desclassificando cada um conforme o seu nível. Você pode ver que às vezes vai ter coisa que eu vou falar mais fácil para um, mais difícil para outro. Por quê? Devido ao básico, os irmãos já conhecem. O irmão já fez um curso básico, então aquilo ali vai ser, para mim vai ser, tem que botar fogo na lenha. E para outro vai ter que ser um pouquinho mais devagar, entendeu? Para os irmãos poderem saber, senão também fica uma coisa chata para quem já está avançado ficar esperando até chegar no seu nível. Mas os irmãos vão gostar, sei que nós vamos aprender um do outro aqui e será uma benção. Então vamos lá. Ik é a palavra que nós falamos que nós ia utilizar hoje, né? Igual a irmã chegou um pouco atrasada, vou explicar para ela. Eu estava falando que nós vamos começar a montar frases básicas, simples, mas objetivas, para poder já começar a falar um pouco de holandês. Nós vamos começar com isso aqui. Ik, jij, je, hij, hem, zij, haar, u, wij, we, jullie. Vai ser essas aqui que nós vamos começar, como se vocês veem presta atenção. Como nós vemos aqui, são os pronomes pessoais. Aqui, depois que eu fiz isso aqui é fácil. Pronomes pessoais. Por quê? São da que nós usamos para definir, né? Quem é? Se é eu, ele, ela, ou eles, nós, ou se não outros.
Então aqui define o objetivo da frase. Então nós vamos começar com isso aqui. Nós vamos começar com I, mas antes de começar aqui nós só vamos repassar isso aqui para os irmãos pegar o sotaque de falar. Eu falo uma vez, vou falar 3 vezes, os irmãos me repetem. Eu falo uma vez, o irmão repete, eu falo uma vez, o irmão repete. Ik. 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 Jij. 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 Nós vamos deixar o ia de lado agora, que nós não vamos usar o ia agora, vamos usar mais jij. 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 Hij. 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 Hem. 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 Zij. 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 Ha. 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 U. 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 Cada um agora por cada vez nessa aqui. Começando nossa irmã ali. Ik. Não, só no U. U. Só o U. 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 Irmã Clara. U. 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 Vocês estão parabéns. Véi. Vai. Vai. Véi. Vai. Véi. Vai. V. 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 Yuri. 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 Vocês estão bem. Então aqui está. Vou só acrescentar mais um aqui que eu esqueci de colocar. Você já sabe também, você já pronunciaram, mas é a mesma coisa. Pode achar que é diferente, mas é a mesma coisa. Está escrito aqui Zé. Zé. Zé e Sir. Sir. Que são eles e elas. Que eu não acrescentei aqui, mas são eles e elas. Então preste atenção. Ik. Ik. Jij. Jij. Hij. Hij. Zij. Zij. U. U. Wij. Wij. Zij. Zij. Ze. Ze. Yuri. Yuri. Vocês estão bem. Então nós vamos contar de 1 a 10. Nós aprendemos semana passada a contar de 1 a 10. Então os irmãos que puderem contar juntamente comigo, conta de 1 a 10. Tá bom? Conta de 1 a 10. Quem quer começar hoje? Você já sabe de qual? Contar de 1 a 10? Aí eu treinei todos os Quem quer começar de 1 a 10? Sei. Então vai lá, Carol. De 1 a 10. Contando. Pra ver qual é o primeiro. Pode contar. Começar. Em, Já? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irmã? N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonete? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Irmã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já, perfeito. Em, só para vocês verem o sotaque, né? Em, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6,
zeven, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Perfeito, muito bom. Hoje vamos aprender um pouco de cor, coisa simples. Quem quiser escrever, anotar, pode anotar, já está ali na tela já. Vamos aprender 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de cor. Simples, básica. Se vocês quiserem pegar aí, também está na apostila de vocês. Devolvo meu irmão aqui. Se você quiser ficar Não, claro, eu escrevi. Notei ali. Os irmãos só me ajudam aí, às vezes, no português, mas vai dar tudo certo. Então vamos lá, são mais ou menos, está escrito aí já na apostila de vocês. Quem quiser só escrever para a prática, mas está escrito aí. Às vezes tem pessoas que gostam de escrever para poder aprender a escrever. Isso é bom, eu oriento os irmãos. A pessoa decora mais. Quem quiser escrever, pode escrever para decorar, vamos escrever, pode ficar à vontade. Vamos começar pelo primeiro, eu falo uma vez, eu não vou repetir tudo 3 vezes, os irmãos escutam direitinho, depois eu repito, os irmãos me repetem e assim nós vamos. Bom? Vit. Vit. Não, eu falo 3 vezes, os irmãos só escutam. Vit. 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 Zvat. 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 Rood. 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 Groen. 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 Geel. 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 Blauw. 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 Bruin. 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 Grijs. 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 Oranje. 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 Paars. 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 Ros. 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 Ok? Eu falo uma vez e não me repete. Eu vou puxar muita garganta, não, minha garganta tá. Não, eu tenho xaropinho, tá bom? Não, Vamos lá. sério, Felipe. Sério. Vit. Vit, Vit. vit, Vit. vit, Vit. vit, Zvat. zvat, Zvat. zvat, Zvat. zvat, Zvat. zvat, Rood. rood, Rood. rood, Rood. rood, Rood. rood, Groen. groen, Groen. groen, Groen. groen, Groen. groen. Às vezes os irmãos pensam, por que eu fico fazendo assim? É para sair mais bonito. Então, quando eu faço um exercito, um certo função, para os irmãos entenderem. Geel. Eu tento jogar para fora. Por quê? Às vezes o irmão não pode entender, parece que é loucura ficar tentando assim, mas é a expressão que você está tentando tirar para fora. Porque às vezes que eu falo no holandês não fica, lógico não, fica geel, cru. Mas às vezes eu estou falando assim para sair no meu visual a forma de falar, para os irmãos pegar. Então às vezes não fica pensando que eu estou aqui igual um bobo aqui, não, mas eu estou aqui porque eu estou usando técnica para os irmãos. Groen. Groen, Groen. groen, Groen. groen, Geel. geel, Geel. geel, Geel. geel, Blauw. blauw, Blauw. blauw, Blauw. blauw, Bruin. bruin, Bruin. bruin, Bruin. bruin, Grijs. grijs, Grijs. grijs, Grijs. grijs, Grijs. grijs, Oranje. oranje, Oranje. oranje, Oranje. oranje, Paars. paars, Paars. paars, Paars. paars, Ros. roos, Ros. roos, Ros. roos. Ok? Ok. Se vocês verem em cima lá no Bima, lá no telão, vocês vão ver que em cima está entre aspas Donka. Repete. Donka. Donker, Donka. donker, Donka. donker, Donka. donker, Licht. licht, Licht. licht, Licht. licht. Por que eu coloquei isso lá em cima entre aspas? Porque é a forma de você falar a cor. Pode falar a cor normal, né, que é o seu estado original. Você pode falar escuro, claro. Entendeu?
Então quando você usa donker, wit, não tem como. Então você tem que prestar atenção também, não tem como ser um pouquinho assim, às vezes quem compra tinta sabe, né? Só que você trabalha na obra, tem aquela tinta que é 90-10, se não me engano, que é um pouquinho bege, que lá para nós seria um pouquinho mais escuro, um branco, não aquele branco, lá é branco. Agora isso aqui já é um bege, mas também não deixa de ser um estilo de branco. Então sabem que cor é uma coisa assim que quem trabalha com pintor as coisas sabe que tem muitos tipos de opções. Aí você tem sempre falar, se quer mais claro ou mais escuro. Mas a pessoa pode só pensar se é mais branco, mais claro, mais escuro, existe. Tem branco gelo, tem branco, tem branco azulado, né? Tem vários tipos de branco. Então quando você fala que donker, licht, por exemplo, quem trabalha em obra, quem trabalha aqui, também em casa, talvez você, sem querer acontecer alguma coisa lá, podemos ver, tá? Por favor. Então nós podemos ver aqui que donker significa escuro. Donker, escuro. Quem quiser anotar aí, pode anotar, eu coloquei na apostila, anota em cima aí se vocês quiserem. Donker significa escuro. Donker significa escuro. Licht significa claro. Então é bem simples. Donker, escuro. Licht significa claro. E o licht é mais fácil porque licht também pode ser luz. Então, igual eu falei, tem palavras no holandês que você poder utilizar para várias coisas, depende da frase que você fazer. Você lembra que eu falei sobre lavar? Lavar significa was. Mas eu posso falar também que ik was. O que significa? Eu não estava me lavando, eu estava. Então você pode ver que tem palavras que você pode utilizar conforme a frase fazer. Mas aqui, como é coisa básica, simples, aqui sempre você pode usar na forma mais clara, donker, escuro, licht, claro. Bem simples, claro. Você vê, no claro não tem como usar para o Brasil, não tem como falar a luz é claro. Tem como usar a palavra clara para significar que é a luz. Mas na Holanda pode significar, se eu estou apontando para a luz, pode significar também licht. Mas a luz, que é a lâmpada, né, melhor dizendo, significa lâmpada. Mas às vezes se eu estou na pressa, vai falar licht, estou na lâmpada. Então depende do jeito que está colocando. Mas licht nós sabemos que é o que sai da luz, né? A clareza, licht, luz. Então nós usamos como lâmpada, no português seria lâmpada. Ou luz se reflete. Então vamos ver aqui. Vamos falar mais uma vez, um por um. Começando nossa irmã Ivonete, que não está com a garganta na boca. Como é que você vai falar holandês se não sabe que a garganta está boa? Tá sempre pitar. Vamos lá. A cor? As cores. Vit. Como? Não é? Vit. Não é vit. Vit você está colocando V-I-T-T-I-E. Tem que colocar vit. Vit. É só W-I-T. Vit. 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 Zwart. Rood. 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 Você falou rood. Rood. Você falou rood. É como se fosse rood, para mim significa um H, um CH, no outro se eu fosse falar no holandês. Então é rood. Tem o R. Rood. Rood. Groen. Não é groen. Groen aí você está falando já com outro sotaque. Groen. Lembra do alfabeto? Eu falei que vocês falam o alfabeto direito. Primeira letra você sempre tem que pronunciar mais forte. Groen. 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 Geel. 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 Blauw. Bruin. Geel. Greus. Grijs. Vai, continua. Grijs. 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 Vou dar desconto, tá dando dói hoje. Grijs. 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 Oranje. Paars. 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 Roze. Rosa. Roze. Nossa irmã. Wit, zwart, rood, groen, geel, blauw, bruin, grijs, oranje, paars, roze. Irmã. Wit, zwart, rood, groen, Groen. groen, Groen. groen, geel, blauw, bruin, Bruin. geel,
Não consigo falar. Qual? Se não quiser falar? Depois do break. Reis. 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 É o R. I. Lembra que eu falei, se você saber o alfabeto, pronunciar, ó. Rei, que é o G. Era, que é o R. Ei, que é o I, J, que parece que é o grego. E o S. Então seria R. S. Reis. 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 Oranha. Orange já é o inglês. Orange. Pars. Rose. Ross. Ross. É bem culto. Ross. Irmão. Wit, zwart, rood, groen, geel, blauw, bruin, grijs, oranje, paars, rood. Perfeito. Bom. Wit, zwart, rood, groen, geel, blauw, bruin, grijs, oranje, paars, roze. Perfeito. Tem certeza? Wit. Zwart. Rood. Road. Rood. Road. Falou hold. Hold é. Hold sabe o que é hold? Hold é que não é onde você joga coisa velha fora. Hold. É onde você depura coisa de escrita. Ah, não, você faz a reforma do trabalho, de estucador, mas você joga tudo fora. Isso é hold, você joga fora. Coisa... Então é road. Fala r. Road. Liga a motinha. Road. Lembra o Fusquinha no Brasil? Liga ele que sabe. Rum. Não é rum. É o G. Como é que fala o G mesmo no alfabeto? Não, o alfabeto. É. Rum. Pode continuar, mas pega isso aí. Rio. Rio. Blau. Blau. Brian. Raiz. Não, Reis. Então esse está sendo educado com G. Raiz. Oranha. Pars. Rose. Tá bom. Segunda vez de aula tá perfeito. Vamos lá. Então lembra de Donker Licht. Donker significa escuro, Licht significa claro. Então se você fosse comprar uma roupa, qualquer coisa que é mais claro, mais escuro, você pode já falar com a atendente. Donker Licht. Donker Licht. Então vamos lá. Vamos continuar com o estudo. Com essas palavrinhas aqui que eu inventei. E hoje eu quero ensinar os irmãos já falar umas coisinhas como bom dia, boa tarde, boa noite, coisas simples. Aqui no, vou utilizar esse livro aqui, ó, Step 1, livro que é muito reconhecido, que é tentar aprender holandês, entendeu? Então vamos ver aqui. Os irmãos já sabem, vou colocar aqui entre aspas, estou vendo o telão lá agora, vamos usar o telão. Goedemorgen. 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 Quem quiser falar, pode falar após mim. Goedemorgen. 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 Fala 3 vezes, bem alto. Eu também, essa você fala bem direto, Já? Mas na conversa não fala. Você fala. Goedemorgen. Não, eu estou falando devagar. Sim, pra você não, pegar. sim.
Pode continuar aí. Guten Morgen. Lá, só pra ligar o aquecimento, tem que ficar frio. Frio mesmo, vai das Vai treinando aí, gente. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten O que eu estou falando aqui tem duas palavras juntas. Se vocês ligar, vou explicar para vocês. Ruda significa bom. Ruda significa perfeito, ótimo, bom. Morra significa amanhã. Aí fica meio esquisito se você desfazer desligar. Mas aqui tem um conjunto de duas palavras que simbolizam uma palavra só, né? Quando nós reconhecemos. Então, no Brasil, bom dia. Também são duas palavras, né? Se você desligar, depois forma uma frase, bom dia. Uma frase Tem os holandeses que só falam morra. morra é um costume, que a pessoa já sabe até de manhã, então morra. Você também fala morra. Então, dependendo do lugar que você chega, encurta, né? Igual no Brasil, pelo menos, encurta muita coisa, isso também. Abrevia. Então, olha aqui, ruda, morra. São duas, estão desligadas. Só que simboliza só uma palavra. Tem como você falar, são duas palavras. Quer dizer, uma palavra só. Isso aqui no Brasil seria, dá pra ver que é mais solto. Bom dia, não são ligados. Aqui na Holanda, ligado. Ruda, morra. Por que eu falo primeiro ruda? Por causa da pronúncia. Posso falar ruda, morra. Aí você não escutou o D, não escutou o E. Aí você vai ficar falando um holandês bem fraco. Então eu prefiro falar ruda. Tá vendo? Depois eu falo morra. Por quê? Para vocês adquirir para falar. Então vou conversar devagar. Por que devagar? Para que os irmãos saibam o que eu estou falando, dizendo. Porque não adianta eu falar ruda morra. Ruda morra. Então fala rápido, ruda morra. Quem não é holandês não vai entender esse vídeo de jeito nenhum. Vai falar do jeito que pensou, do jeito que saiu. Então ruda morra. Então eu falo objetivo, claro, a palavra, por quê? Pronunciando. A dicção está na pronúncia. Se eu quero falar direito, eu tenho que ver a pronúncia. Então, ruda, morra. Aí daqui mais ou menos, depois de você ficar aí 15 minutos, 10 minutos você ficar ruda, morra. Ruda, morra. Aí você, ruda, morra. Você começa a falar um pouco mais rápido, ruda, morra. Como se fosse um português, já rápido. Então, você tem que ver que vocês estão aprendendo um idioma novo. A mesma coisa, se você ver um holandês falando português, vocês vão rir no início. Porque vai falar, parece uma criança. Você também, vocês agora no holandês, vocês estão parecendo uma criança, vão começar devagarzinho no ritmo, até como avançar. Igual eu falei, vocês podem escolher dar passos largos, mas pode ser que uma vez você não vai começar e vai desmoronar. É melhor dar devagarzinho para ir no ritmo certo, porque tem pessoas que falam holandês, mas falam holandês horrível. Falam igual o marroquino, turco, esse povo aí que fala tudo enrolado. Então, às vezes falam um holandês horrível, né? Nem prazer de escutar, tão feio que é. Porque a pessoa não aprendeu de uma forma correta, aprendeu numa velocidade, aprendeu de qualquer jeito, não respeitou as ordens, as coisas. Eu conheço pessoa aqui, por exemplo, tem gente que já estudou, tem um diploma lá, certificado, você estudou, você fez o curso, mas quando a pessoa fala, não entende nada que a pessoa está falando. E a pessoa fez o curso, está lá escrito assim, e a pessoa pagar por mês, se não me engano, pagar muito dinheiro. Ela me falou quando era uma pessoa, uma menina, ela fez o curso, acho que 4 anos de holandês de curso. Pagava todo mês XXX e tem um certificado. Tem 3 ou 4 certificados, não sei. E a gente que fala super bem nem estudou. Aí só que quando a pessoa fala, eu falo aqui conversar com seu professor, porque me desculpa, você jogou seu dinheiro fora. Então é melhor fazer devagar, colorizou, não sou melhor que ninguém, não falo melhor, mas pelo menos igual eu estava vendo aqui na internet, tem um curso aqui, 30 aulas, 3 mil euros. Dá 300 euros por aula, você é doido. Não paga isso aqui nem que eu fosse milionário. 30 aulas por 3 mil euros. Se eu estudo aqui numa escola normal na Holanda, eu já estudei aqui, já fiz faculdade, pagava 1.000 euros por ano. Era nem 1.000 anos, desculpa, não era nem 1.000 euros, era 800 não sei quantos. Eu ainda podia dividir em 6 vezes. Então, pô, vamos parar com isso, né, gente? Eu fico até meio que. Pode ser o curso, não sei o que o curso faz lá, mas 3 mil euros só para 30 aulas. A pessoa quer estar atrás de dinheiro, a pessoa não está atrás de amor, está atrás de. Entendeu? A pessoa está atrás de dinheiro. Então tem que ser muito curtaloso. Certas coisas que vocês vão fazer pela internet, às vezes você pensa que está beneficiando, você não está beneficiando. Você está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. 3 mil euros
30 aulas, uma aula de 90 minutos, então mais ou menos 1h30, né? Mesmo assim não vale a pena 3 mil. Sei que vai ter em tudo, mas a pessoa ganha 300 euros por aula é uma coisa exagerada. E a pessoa tem que ser muito bom. E o problema ainda é que é estrangeiro a pessoa. Se fosse holandês, a pessoa é estrangeira também. Então vão lá também pelo nível, né? Não tem nada contra, cada um tem sua função, mas 300 euros uma pessoa que nem na origem holandesa, é muita coisa. Acho que nenhum professor ganha isso na escola. Então vamos lá. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Cada um fala uma vez aí. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Ruda morra. Perfeito. Ruda morra. Então nós vamos para a tarde. Não muda nada. Só muda a segunda frase que eu falei, né? Que é duas diferentes. Também vou dar a explicação. Vou falar uma vez, os irmãos escutam. Mas ele tá com 2 F? Escuta direitinho. Os irmãos só prestam atenção na pronúncia. Ruda middag. 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 Quando eu falo rápido, parece que tem um D mudo aqui, você vai prestar atenção? Ruda middag. Seria se eu faço devagarzinho, bonitinho. Ruda middag. Então, quando eu falo rápido, ó, Ruda middag. Ele desaparece. Ele fica assim bem estreitinho. Quem tem percepção escuta ele, mas fica bem, entendeu? Ruda middag. Ruda middag. Vem que eu falei bem rápido, Ruda middag. 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 Então ele some um pouco devido ao eco. Mas é Ruda middag. Ruda middag. Tem ele, você escuta, quem tem já sabe, né, já conhece, sabe que ele soa. Mas não tão forte como o segundo, que é o dar. Então, middag. Middag. Parece que encurta, middag. Então, Ruda middag. Todo mundo por favor, falar, os irmãos repetem. Ruda middag. 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 Agora eu vou falar de uma forma correta, devagar, para os irmãos só falar. Ruda Ruda middag. Dag. Ruda Ruda middag. dag. Quando nós chegamos no exercício de fazer sílabas, todo mundo sabe o que é sílabas, aí vocês vão ver muita diferença também no pronunciar. Só aguarda, tenha paciência para nós chegar lá. Estou dando um básico, simples, mas depois quando nós começar a fazer sílabas, você vai ver que a pronúncia vai ficar melhor. Por quê? Porque você vai conseguir separar uma palavra, né? Você vai conseguir fazer certas partes e você vai conseguir pronunciar melhor. Ruda middag. Ruda middag. Ruda middag. Middag. Ruda middag. Boa tarde. Ruda middag. Agora boa noite. Mesma coisa. O Ruda sempre, você vê que o Ruda sempre fica. O que muda é a segunda parte. Avond. Então, morgen pode significar duas coisas. Morgen pode significar amanhã ou de manhã. Então, se eu falar aqui morgen, por exemplo, vou colocar lá uma frase com aquilo que está aqui embaixo. Por exemplo, eu falei que nós íamos usar sempre o ik, né, que é o eu, e ga morgen. Pode significar o quê? Só uma coisa. Eu vou amanhã. Agora se eu falar É amanhã ou de manhã? não, amanhã. 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 Ah, Amanhã. Não tem, aqui mornos não classifica se é de manhã, tarde, noite. Só significa amanhã. Mas se você fosse classificar assim na parte da manhã, seria ochtend. Middag. Avond. Então, ochtend significa de manhã. de manhã. Só que o morra aqui, que é engraçado do holandês, que morra, como ela falou, tem gente que só fala morra. Então morra, porque que é assim, não é correto o holandês, mas é já um costume, um dialeto, né, vamos dizer assim. Uma gíria. Costume, uma gíria, virou uma coisa assim muito encurtada. Mas morna. Você entrar no ônibus e falar Ruda morra, ele fala morra. Morra. Não passo. Entendeu? O motorista vai falar também morra, que é encurtado. Mas igual você falou, isso é bom você falar, mas significa também, se eu falar morra, significa também manhã de manhã? Não, significa só amanhã. Só amanhã.
Não determinei ainda a parte do dia. Agora, se eu colocasse hora na frente, aí determinava. Se eu vou colocar amanhã 2 horas da tarde, morra om 2 uur. O correto seria colocar também tarde. Mas se eu falar só morra 2 horas, a pessoa já entende. Agora, se eu falar bonitinho, correto, amanhã 2 horas da tarde, morra om 2 uur 's middags. Então já muda a frase, a estrutura da frase, mas para o básico está correto, igual você falou aí. Middag. Já é bom. E quem fala, tem uns que falam goeiemorgen. Ruia, morra. É um certo holandês também, certo? Lógico. Ruia, assim, ruia mais para ruia, seria bom, ó, ruia. Tipo assim, foi bom, foi ótimo, foi ok. Então, ruia, como é que fala? Uma forma que eu posso dizer, expressar para o português. Ruia é uma coisa que você está falando que tá bom, tá correto, tá bom. Ruia, goed gedaan. Então você vê que ruia, goed, é o mesmo significado. Mas, igual eu falei, a pronúncia. Aqui é um holandês, que o holandês é muito antigo, o holandês mais antigo é 1951. Que até os surinames usam esse holandês até hoje. O holandês de 1961. É o holandês assim que o rei, que nós escrevemos com H aqui, lá eles escreviam com G. Com G. E tem frases, tem palavras que nós escrevemos hoje de outra forma, que até lá em Suriname escreve diferente. Por quê? É um holandês antigo, é um holandês de 1951. Então, dependendo às vezes você vê mais velhos, pessoas idosas, falando holandês mais diferente. Por quê? Porque é da tradição. Ela falou assim, ruia. Não é qualquer um que vai ouvir falar ruia, porque isso aí vem depois do passado. Hoje os jovens não vão ouvir falar ruia, morra. Vai ouvir falar ruda, morra. Vamos saber, que eu não vou falar ruim, morra. Não, pode falar, não estou falando que é errado. Eu falo. Às vezes eu estou com pressa e falo ruim, morra. Eu vou entrar no ônibus, ruia, morra. Ruia, morra. Eu não falo ruda, morra. Aqui é para você tem que entender. Isso aqui foi feito uma pessoa que fala outro idioma, que está aprendendo o idioma holandês. Então eles colocaram holandês igual criança. Uma criança vai falar, você não vai ensinar uma criança a falar ruia. Vai ensinar uma criança a falar ruda, morra, papa, ruda, morra, mama. Vai falar, pessoal, a criança já, ruia, mama, ruia, papa, não tem como. Então você tem que entender, que isso aqui é para criar, é como vocês estão dando Alfabetização. Então, às vezes você não pode, igual ela está falando, é bom ela falar, bom ela expressar, mas tem coisa que eu prefiro vocês deixar para depois, lá na frente, porque senão vocês vão ficar confusos. Igual ela falou, então eu vou usar, eu não estou falando que você não deve usar. Pode usar. É correto, é bom, não está dizendo que é errado, mas para vocês que estão aprendendo e querem pronunciar certo, começa com o que nós estamos aprendendo aqui. Agora lá fora vocês podem usar o que vocês quiserem, igual ela falou, ruia. Se você quiser falar ruim, pode usar, porque não está errado, está certo. Eu estou falando só que no curso agora nós vamos usar palavras mais básicas, mais simples, para poder aperfeiçoar. Tem palavra que eu posso usar também como digo, igual falou morra, tem gente que fala só morra, está certo. Morra, ruia, ruia também está certo. Mas o ruda, morra, é um correto pronunciado. Né? Então, vamos lá. Ruda, morra. Ruda, morra. Se vocês falassem com seus patrões, vão até rir, vão achar engraçado. Por quê? Porque eles vão ver que vocês estão aprendendo holandês. Ruda, morra. Ruda, morra. Se estivesse querendo falar direitinho, entendeu? né? É que vocês estão querendo falar holandês assim, já eles vão notar a diferença. Igual eu falei aqui, nós falamos no avond. Ruda. Aqui você muda uma coisa no avond, não esqueci de falar, expressar para vocês, aqui acrescenta um N. Nos outros dois é ruda, G-O-E-D-E. O de baixo é G-O-E-D-E-N, acrescenta um N. É engraçado, rudan, avond. Por que ruda avond? Porque o avond aqui seria de 6 horas da noite à meia-noite, né? Depois já entra madrugada. Mas o avond, rudan, porque pode também pronunciar também, o holandês também fala nacht, eles não falam muito nacht, eles falam avond também. Tipo, quando é madrugada, eles não tem mania de falar nacht. Nós sabemos que é madrugada, é correto falar nacht, mas eles falam também rudan, avond. Então, pode ser 1 hora da manhã, eles falam 10 vezes, ruda avond, avond. Igual ela falou, isso aí também é engraçado. Por exemplo, se você falar pra mim assim, ruda me dá, fala aí pra mim, ruda me dá. Ruda me dá. Me dá. Às vezes eu falo só me dá. Entendeu? Igual ela falou, tem gente que fala só ruda. Então, se eu falar assim pra você, ruda morra, você não precisa responder ruda morra. Eu falo assim, morra.
tá pronunciando, está encurtando. Mas o correto é Huda Midar. Huda Avond. Então preste atenção. Se eu falar, se eu começo, eu inicio a pronúncia da frase, estou indo ao meu irmão falar bom dia. Então, Huda morre. E ele quiser falar Midar, tá certo. Ó, morre, ele pode falar morre. Eu vou entender. Mas você que não entende, você vai pensar assim, por que ele não falou Huda morre? Eu falei Huda morre, ele só falou morre. Aí você já começa a conversar, será que eu falei certo? Será que eu não falei certo? Será que entendeu o que falei? Entendeu? Eu estou tentando chegar. Então, dependendo do jeito que vocês estão falando aqui comigo, eu estou entendendo. Mas dependendo do que você vai falar lá fora, aí vai ser com vocês. Porque você pode entender ou não entender. Entendeu? Porque depende da forma da pessoa vai reagir para você. Você pode falar Huda morre, e a pessoa fala morre, agora fala aqui. Às vezes quem não sabe o idioma vai pensar que a pessoa não está entendendo o que você está querendo dizer. Mas está certo, ela está respondendo certo, morre. É uma forma encurtada. Então na Huda morre, Huda Midar, em Huda Avond. Vou falar aqui e vocês me repetem. Huda Avond. 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 Então significa boa noite. Bem simples, bem fácil. Então, vocês falam as três aí, cada um de cada vez. Fala as três aí que está aí na tela. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Yeah. Neide. Fala mais alto, escuta não. Tá baixinho. Ninguém escutou? Goedemiddag en goedenavond. Nossa irmã. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Irmã. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedavond. Goedenavond. Como? Goedenavond. Huda Goedenavond. Avond. Fala de novo. Huda Avond. Goedenavond. Perfeito. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mooi. Cláudia. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Nossa irmã. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Perfeito. Vocês estão de parabéns. Vocês estão bem. Então, Goedemorgen, Goedemiddag, Goedenavond. Por exemplo, escrever aqui. Você vai, por exemplo, você tromba comigo na rua. É de manhã. Vou fazer uma frase aqui que nós podemos saudar um ao outro. Ou termos revido de manhã cedo. E despedir um do outro também. Vamos se despedir. Então, vou falar bom dia, como você está, por exemplo. Mas vocês não vão colocar uma frase aqui bem boa. Hello. Por exemplo, eu estou andando na rua e vejo a Cláudia. Aí que forma eu chegaria a ela, né, para cumprimentar, saudar ela, se fosse de manhã, vamos dizer se fosse de manhã. Aqui eu vou acrescentar só mais uma coisa, que está fora aqui, que seria isso aqui, o irmão vai entender. Então preste atenção, estou vendo a Cláudia está aqui, estou na rua, vejo ela. Como eu me achei ela? Você já vê que os holandeses têm vários tipos de saudação, tem rei, roi. O rei é mais assim, não é bonito, rei. Se você está na rua e fala, rei! O holandês, que é assim um pouco mais tradicional, antigo, isso é tipo uma ofensa. Quando ele vê jovens, crianças fazendo isso, eles acham muito desrespeitoso. Fala rei, entendeu? Fala rei. E nós usamos, assim, né, nós, assim, na questão dos jovens, entre si, rei, às vezes não é rei, elas tudo, mas não é bonito, assim, uma coisa não é muito perfeita. Então vou usar aqui uma coisa mais, se você viesse uma pessoa na rua, uma pessoa desconhecida também, você pode falar, que seria uma forma
mais bonita, que se usa o hello. 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 Vou falar 3 vezes, vocês escutam, guarda, depois vocês repetem. Hello. 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 Então, hello significa oi. Oi. Bem simples. Hello significa oi. Hello. Então, estou na rua, vejo a irmã Cláudia. Aí eu falo, hello, Cláudia. Hello, Cláudia. Oi, Cláudia. Hello, Cláudia. Hello, Cláudia. Mas eu também posso fazer diferente. Cheguei no meu trabalho, vamos dizer que era uma parceira de trabalho, né? Uma pessoa que trabalha comigo, um colega de trabalho. Eu vou cumprimentar ela de manhã. Então não preciso falar hello, Cláudia. Eu já vou no bom dia. Bom dia, Cláudia, seria o correto, né? Isso aqui é como na rua, tá de longe de mim, eu falo hello, Cláudia. Tô cumprimentando, tô saudando. Agora, quando é uma pessoa que já tá, vamos dizer, tá já no escritório, eu tô chegando, posso falar hello, posso chegar e falar hello, Inderem, oi todo mundo, não é esquisito. Mas seria bom falar bom dia, né? Porque você chega num ambiente de trabalho, você quer falar bom dia para todo mundo. Então preste atenção. Se eu ver se a Cláudia falar Goedemorgen, Cláudia. O Goedemorgen vem na frente. O Cláudia depois. Goedemorgen, Cláudia. Então estou cumprimentando. Cheguei num lugar de ambiente de trabalho, cumprimento ela. Goedemorgen, Cláudia. Goedemorgen, Cláudia. Quem pode repetir comigo? Goedemorgen, Cláudia. Goedemorgen, Cláudia. Agora vou perguntar para ela como vai. Como vai? Vou perguntar agora como vai, né? Como vai? Então vou falar Goedemorgen, Cláudia. Significa bom dia. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Hoe Hoe gaat gaat het? het? Como vai? Hoe Hoe gaat Gaat het? het? Hoe Hoe gaat gaat het? het? Então, bom dia, Cláudia. Como está? Seria mais correto. Como está? Para perguntar a pessoa se está tudo bem ou tudo bem, como vai, nós sabemos que tem tudo bem, como vai, tem várias formas de frase que nós podemos fazer como pergunta. No holandês é a mesma coisa. Tem 3 tipos. Tem o gaat, significa como vai, quem quiser anotar pode anotar. Tem o alles goed, tudo bem, que já é outro tipo, mas com o mesmo Isso é objetivo. em geral, né? Vocês Tudo bem. falam muito. É, alles goed são os que eles mais usam. Alles goed, Hat é como está? desculpa. Hat. Gaat. Gaat aqui, para fazer frase por frase é meio difícil de explicar, irmãos. Irmão, é melhor fazer a frase completa e saber o significado da frase. Depois eu entro em detalhe de palavra por palavra. O que significa a frase? Não, hoe gaat het mee? Hoe gaat het? Como está? Como está? Como está? Hoe gaat het? Como está? Então coloquei 3 coisas aqui. Pode colocar mais. Hoe gaat het met u? Está errado? Não, tá certo. Então preste atenção aqui. Vou colocar aqui só essas 4 aqui por enquanto, depois continuo. Hoe gaat het?
Hu hat het. Hu hat het. Hu hat het. Como vai, né? Tá aqui. Como vai. Hu hat het. Como vai. Fala rápido ele. Hu hat het. Hu hat het. Hu hat het. Nós temos dois T's, já percebeu? Hu hat het. Hu hat het. Devido ao T que termina na segunda palavra aqui, o het. Então, hu hat het. Hu hat het. O correto é hu hat het. Então aqui nós podemos ver que uma frase significa como está ou como vai. Hoe gaat ermee? Hoe gaat ermee? Hoe gaat ermee? Hoe gaat ermee? Você pode ver que o ermei, assim, não é muito usado, mas também é colocado em certas frases. Ermei significa como está, como vai, uma expressão da conduta. Assim, já é conduta. Como você está passando uma situação difícil na vida, vai falar, o hat ermei. Eu já sabia, um dia nós se vimos conversando sobre a tua vida, você falou que não está indo muito bem, está muito alegre. Aí no outro dia eu te revejo e eu falo, o hat ermei, quer dizer assim, como está indo, né? Como está indo. Então, quer dizer assim, o objetivo significa, está indo bem, está indo mal, como está. Então, o hat ermei. O ermei, você pode colocar entre aspas, porque isso não é muito usado. Pode colocar entre aspas, o ermei é usado assim como é mais objetivo. Eu posso falar o hat ermei, por exemplo, eu vejo meu irmão e falo o hat ermei. É uma forma assim, alegre, uma forma mais íntima, entendeu? Uma pessoa mais conhecida, se eu conheço você muito, aí eu posso usar ermei. Mas se eu não te conheço, é difícil usar ermei, é uma coisa assim, muito pessoal, uma coisa que você não conhece a pessoa, a conduta da pessoa. Mas o ermei também pode ser também objetos, coisas, pessoas, pode ser, entendeu? Pode ser como vai com o seu carro, o hat ermei, auto. Então, pode ser também objetos, pode ser coisas. Então, depende da frase que você vai colocar. Mas o hat ermei significa como vai, como está indo, o estado. Mas você também pode falar o hat. Então você vê aqui que o het sai daqui de baixo, o hat ermei. Sai o het e acrescenta o ermei. Agora você pode falar também who is het. Who is het. Who is het. Significa como está. Como está. Who is het. Como está. Como está. Who is het. Como está. Você pode também tirar o het e pode colocar também o ermei. Então, who is ermei? Então, o primeiro era como está, agora como está indo. Entendeu? Como está indo. Who is ermei? Como está indo. Como estaria indo, entendeu? Então, o primeiro é o hatat. Como está, né? De baixo, who is it? Como vai, ou como está. Então,